Eu vou sair daqui da imagem, eu vou deixar vocês com essa natureza, que é a nossa ideia é exatamente a gente fazer essa meditação com o foco no equinócio, que estamos entrando agora, amanhã, e então para a gente mesmo ir mergulhando a nossa relação do mundo exterior com o mundo interior, que esse é um grande ensinamento nos ensinamentos do Tao, que é a relação, é a fusão do interno e do externo, pois muitas vezes a gente fica muito no mundo interno, isso acontece bastante com a gente, as nossas coisas, os nossos problemas, as nossas alegrias, fica muito no mundo interno, nas nossas sensações, e outras vezes a gente fica no mundo externo, né? Tudo aquilo que externamente vai nos abalando, ou até mesmo quando a gente tem uma satisfação de estar numa paisagem, num local que a gente gosta. Então, a relação do interno e do externo tem muito a ver com esse momento do equinócio, pois é um momento muito propício para a harmonia, para a fusão, para a complementação do mundo interno com o mundo externo. Eu vou então sair aqui da imagem e continuamos a nossa meditação. Agora, no início, se vocês quiserem, vocês podem ainda começar com os olhos abertos, pois, como eu citei, estamos buscando muito a relação do externo com o interno. Com os olhos abertos, mergulhando um pouco nessa paisagem, o céu, a mata. Estamos aqui no hemisfério sul, no final da tarde. E ainda com os olhos abertos, vamos então levando a nossa atenção para a respiração. Nesse mesmo foco, observando a respiração na relação do interno com o externo, na expiração, soltando o ar, deixando assim que todas as nossas toxinas internas voltem para o espaço que irá absorvê-las. E na inspiração, vindo do externo, o Qi, o fluxo de energia pelo oxigênio, preenchendo, preenchendo o nosso pulmão, nosso organismo com o novo. E vamos assim, ainda com os olhos abertos, com esse sentido desperto, que é a relação do interno com o externo, mas a atenção na respiração, essa relação também do interno com o externo e do externo com o interno.
E durante a respiração, vamos observando o caminho dessa onda respiratória. Vamos começar a observar o final da expiração. É quando nós estamos vazios, não tem mais o que esvaziar. Dessa maneira, é um momento de um ápice de uma força, é o ápice da força Yin. Naturalmente, o organismo pede para a gente ir respirando, e vamos inspirando. Lentamente, até chegar no ápice do Yang. O corpo preenchido do oxigênio, não tem mais como preencher, é o ápice do Yang, o velho Yang. E, naturalmente, o organismo pede para expirar. E agora nós vamos observar o meio do caminho. Você está expirando e observa que você está num ponto intermediário entre o cheio e o vazio. Observa e continua expirando. Volta a inspirar e observe novamente o meio do caminho entre o inspirar e o seu ápice. E novamente, vamos fazer isso mais 2 vezes, mais 2 respirações, levando a atenção no meio do caminho, entre o ápice do Yang e o ápice do Yin, mas mergulha na sua sensação. O que acontece naquele meio do caminho e como vai indo para o ápice. Observando assim que no meio da respiração há uma natureza. Se você está inspirando, o organismo pede para continuar inspirando. Se estiver expirando, o organismo pede a sua natureza. Mas nós podemos interferir pela nossa ação, pela nossa capacidade de escolher como uma opção. Nós não vamos fazer isso, mas a gente poderia, no meio do caminho da inspiração, parar ali e já começar a expirar e não deixar acontecer essa natureza, esse ciclo completo. Então, por essa sensação e pela consciência da respiração, a gente observa o que é uma natureza, o que é a natureza das coisas e como nós podemos interferir a partir das nossas opções. E esse é o grande jogo da transmutabilidade. Como é que a gente consegue agir, determinar as nossas ações, mas com o pano de fundo da natureza das coisas. Agora, fique à vontade, se você quiser fechar os seus olhos, fique à vontade. Então, mergulha nesse visual da natureza externa para dentro de você. E vamos mergulhando nessa linguagem dos trigramas do I Ching. O primeiro eixo, o céu, que é o espaço
infinito, a imensidão, e nós somos o céu, nós temos essa amplitude dentro de nós, e o seu par, a Terra, que é um espaço finito, amplo, porém finito, que a Terra que materializa, que permite as experiências biológicas. E vamos mergulhando no outro par, que é o fogo, o calor, a luminosidade que nós somos, e o seu par, a água, a profundidade que nós somos. E vamos mergulhando no par da montanha, que é um acúmulo de terra. Ela se eleva, mas ela se interrompe no seu cume. E o seu par, o lago, que é um poço de água. Não é profundo como a água, mas há uma certa profundidade, mergulhando também ainda nesse atributo da água, que é algo para dentro, inconsciente. Mas o lago permite a reunião dos seres, os animais que vão beber água, seres humanos, comunicação. E vamos mergulhando no outro par, que é o trovão, que é aquela força abrupta, rápida, o irromper, o que permite a existência, a manifestação, devido à sua força. E o vento, que também é movimento, porém ele sustenta a energia. E é neste par, trovão e vento, que vamos aprofundar mais a nossa meditação, pois estão ligados, este par está ligado à primavera, que traz o movimento. O movimento se direciona. Em nós, essa direção é a determinação.
determina-se a ação. Assim, a nossa capacidade de opção fica bastante ampla na primavera. Daí a determinação. E assim a nossa arbitrariedade terá muito espaço. No hemisfério norte, estamos entrando no que é chamado o elemento metal, que tem a ver com o lago, que é uma comunicação, e o céu, que é uma profunda reflexão, o reflexo das ações. Assim, a força da primavera, o equinócio da primavera é a determinação, a nossa arbitrariedade. São as novas causas que traremos para o exterior. E já o equinócio do outono é o reflexo destas ações, a reflexão, o resultado das ações que nós escolhemos em fazer. E o equinócio, como diz a palavra, equi, igual, equinócio, que vem de nox, é noite, a noite e o dia têm o mesmo tempo, aproximadamente 12 horas de claridade, 12 horas da noite. Assim, esse igual significa que a potência da força Yin e a força Yang estão numa mesma frequência, tanto na chegada da primavera como na chegada do outono. E aqui é uma maneira de compreendermos esse termo tão usado pelos orientais, que é o caminho do meio. O caminho do meio não é nenhum ponto fixo. O caminho do meio no equinócio da primavera, a força Yang está crescendo, vai crescer mais. No equinócio do outono, a força Yin vai crescer mais. Mas nesse momento, a relação do eixo céu e terra se dá nos dois hemisférios. A harmonia dessas duas forças. Mas, pela nossa consciência, essa harmonia, esse equilíbrio, como tudo que existe é passageiro, e já sabemos que no hemisfério norte chegará às estações mais frias, o movimento interior de interiorização, da profundidade, e aqui no hemisfério sul virão as estações quentes, a exteriorização. E
em todas as culturas, nessas duas estações é onde mais acontecem as celebrações, pois a celebração do equinócio do outono é exatamente a celebração da colheita, quando os seres entre o céu e a terra trocam aquilo que plantaram, tanto no sentido de alimentos, quanto no sentido comunitário. É a celebração das colheitas. E assim, a conexão com a gratidão da vida por podermos colher aquilo que nós fazemos, nos levam individual e coletivamente a uma colheita. É a maneira mais simples de se conectar com o divino. E já no equinócio da primavera, as celebrações são exatamente o despontar, o novo, pois na sequência do inverno chega-se o vento, primeiramente o trovão, e em seguida o vento que espalha as sementes, junto com os pássaros que espalham as sementes e trazem o novo, a vida despontando. Assim, a vida despontando é a outra maneira simples de nos conectarmos com o divino, de podermos estarmos aqui, a nossa consciência nesse corpo físico, tendo essa celebração do novo, da nova possibilidade e no equinócio do outono, a celebração daquilo que nós colhemos, o resultado do nosso esforço, da coletividade. Assim, vamos então conectando o nosso interno, o nosso coração, que é a nossa essência, é um grau de consciência não mental, é um grau de consciência da percepção de estarmos vivos em meio a este ciclo divino do novo e do colher, e da percepção das nossas opções, o quanto nós regozijamos de tudo isso da natureza externa, cósmica, e o quanto a gente colhe se nós estivermos conectados com a preservação, com a manutenção da energia do ambiente externo e interno. Busque assim em você a sua própria força, a força com aquilo que você pode nomear de qualquer maneira, a sua força espiritual, os seus guias,
as forças invisíveis que estão próximas a nós, os seus ancestrais. Conecte no seu coração e faça a sua celebração. E fazendo essa celebração, unindo o interno com o externo, e podendo levar essa boa nova do equinócio da primavera, do novo, e do equinócio do outono, da colheita, para as pessoas próximas, para as pessoas que você encontrará hoje, esses dias, mesmo sabendo de todas as dificuldades do nosso mundo, desse imenso balanço mundial, mas nós somos natureza interna, natureza externa e podemos usufruir, regozijar em nós e nas pessoas que nós nos aproximamos. Então, viva o equinócio, viva a primavera, viva o outono, viva a vida. Viva! Olha, olha a cor do céu aqui, olha só que azul. Gratidão aí, Si.